Muito boa noite, pessoal. Sou Daniela Pérez, estou com vocês aqui para mais um episódio do BN Autos Cast, o podcast que te coloca dentro do mundo automotivo na Bahia. E hoje eu vou voltar com um tema. No nosso episódio anterior, nós tivemos alguns recortes que geraram grande polêmica, viralizaram inclusive, e os consumidores queriam mais explicações sobre o tema. Como houve divergência de opiniões, nós resolvemos então ampliar um pouquinho a discussão. E para ampliar essa discussão, que vai trazer aí as vertentes sobre financiamento, sobre consórcio, hoje o intuito não seria dizer o que é melhor para o consumidor, se é o consórcio ou se é o financiamento, mas sim o que está por trás dessas duas modalidades e quais são os cuidados que nós devemos ter ao contratar um ou outro e principalmente, saber tudo sobre o tema, não cair em golpes, não comprar gato por lebre, como nós citamos no episódio anterior. Eu não estou sozinha, para me ajudar eu trouxe especialistas no assunto. Murilo Bastos, que é advogado especialista em direito do consumidor e influenciador digital. Trouxe também Marcos Cunha, que é o CEO da Central dos Créditos. Então, assim, propriedade para falar o quê? Consórcio, financiamento, falar sobre as leis. Primeiro, boa noite, muito bem-vindo, Murilo. Muito obrigado pelo convite, Dani. Feliz demais em estar aqui novamente pela segunda vez, ter esse bate-papo rico, esclarecer muitas dúvidas aí dos espectadores e conte sempre comigo. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Tenho certeza que nós vamos fazer uma excelente entrega hoje. Com certeza. Marcos, bem-vindo também. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Deu teu boa noite pro pessoal. Boa noite, Dani. Obrigado pelo convite. A proposta hoje realmente é esclarecer as dúvidas e todas as situações que sejam interessantes e pertinentes aos nossos espectadores. Eu citei, os recortes e polêmicos que foram discutidos no episódio anterior. Eu vou começar com eles. Então, Igor, por favor, passa o primeiro recorte para a gente abordar aqui. Vem de carta contemplada também já? Não. Daniela, a carta contemplada ela não existe. Isso é uma criação do mercado. Gente, vamos voltar a isso. Eu queria já aqui adquirir uma carta contemplada. Carta contemplada não existe. Explica isso, Humberto. Carta contemplada não existe. No sistema de consórcio, só existem dois caminhos para ter um consórcio. Ou o lance ou o sorteio. O que normalmente cria-se no mercado é um mito. Eu tenho uma carta contemplada. A carta contemplada seria se uma pessoa estivesse pagando esse consórcio, por um motivo foi sorteado, não quer vender, essa carta está contemplada. Mas o nicho de mercado carta contemplada não existe. É por isso que a gente vê a todo momento, nas nossas redes aqui locais, situações que deixam as pessoas com medo do consórcio. Porque no intuito dele ter o bem, ele acredita em uma mentira, numa inverdade. E essa inverdade, ela traz um prejuízo. Esse recorte que gerou muita polêmica, eu vou te pedir a tua contribuição aí, Marcos. A situação carta contemplada existe ou não existe mesmo? Qual é a tua opinião? Ela existe, é uma realidade, não discordando exatamente do amigo Humberto ali, mas ela é uma realidade do mercado, mas a gente tem que entender em que momento a oferta dessa carta ela passa a ser interessante para o cliente. Eu tenho algumas situações, apesar de não atuar muito com carta contemplada, eu opto em propor ao cliente aderir a um consórcio numa expectativa de contemplação dentro de uma realidade factível, e é isso que talvez o Humberto ele tenha evoluído ali, que às vezes chegam umas propostas meio absurdas, O cliente quer uma carta num valor X com 10% de entrada, com o nome negativado, e aí essas empresas, que inclusive se dizem vendedoras de consórcio, mas isso nunca foi consórcio, se aproveitam desses interessados, eu digo até às vezes dessa proposta de alguns que entendem serem mais espertos do que as financeiras, ou do que o mercado financeiro no contexto geral, e aí se envolvem nesse tipo de operação, com a falsa promessa de facilidade, mas que não. O mercado de carta contemplada ou de contemplação é uma realidade, mas o cliente ele tem que ficar atento às ofertas, entender o perfil dele, se adequando àquela possibilidade ou não, e a partir daí evoluir para uma possível compra ou não, mas tem que ter muito cuidado com quem ele é atendido. Okay. Murilo, até os nossos seguidores, entre lá as discussões que gerou no Instagram depois do BN Autos, comentavam a respeito de que o principal mal nessa situação seria os intermediários, Me diz a respeito da lei aí, o que nós podemos também ter o cuidado. O que ocorre? A carta contemplada,
ela não tem... grande problema de tudo é que transformam a exceção na regra, né? Eu acho que quando a informação ela é passada de maneira correta, não há muita divergência. Quando o contrato ele é claro para o consumidor, entendendo quais são os riscos, entendendo qual é o objetivo final, é mais tranquilo. A carta contemplada em si, ela não é regulamentada de uma forma a ser comercializada usualmente, né? Como o seu convidado, eu achei inclusive muito pertinente da forma como ele falou, porque atualmente usa-se como uma estratégia de venda. E não deve ser dessa forma. Como ele falou, ele colocou de maneira muito sutil que existe essa possibilidade. É uma exceção, uma pessoa foi contemplada, ela não quer mais, ela não tem condição e ela consegue passar aquela carta. Mas não é um nicho de mercado. Não deve ser tratado dessa forma. E hoje a venda está ocorrendo dessa forma. E isso é que traz todo esse problema, os consumidores frustrados, acionando judicialmente, e aí causa-se realmente essa descredibilidade. Nós tínhamos até um recorte sobre a resposta de Humberto, que falava justamente sobre essa questão dos atravessadores ou dos intermediadores no meio, né? Que eu acho que isso foi justamente isso que ele quis chamar a atenção. Então, não colocar em comercialização e para a gente tomar cuidado. Não transformar a exceção na regra. Exatamente. Por aí mesmo. O nosso outro recorte polêmico, Igor, coloca para nós, por favor. Sócio não tem juros. O carro sai sempre mais barato que financiado. Isso é mito ou é verdade? Verdade. Verdade? Justifique. Porque assim, quando você financia, para você ver, a gente vai fazer aqui, passar uma regra rápida, entre 19 e 20, o juro no mercado estava, eu digo o juro normal do Banco Central, em torno de 20%. De 22 para cá, os juros começou a subir, hoje ele está em 29,5 ao ano. Se você for fazer uma conta rápida, você toma um determinado valor e você vai pagar 2,5 vezes esse valor. No consórcio, você não tem essa progressão. Você tem uma atualização que varia em torno de 7, 8, no máximo 10% ao ano, e que você não tem essa progressão. Agora, o que você tem é um desconforto, porque como a gente não tem a preocupação, a educação financeira, de saber fazer reserva, a gente tem um desconforto de dizer assim, poxa, a minha parcela mês passado era 499 e esse mês vai custar 520. Aí você tem a sensação que você está pagando mais. Mas quando você faz a composição matemática, você vai ver que você pagou menos. Mas então, Marcos, nós conversávamos sobre isso também nos bastidores, né? Sim. E a tua opinião também é que existem outras alguns momentos que realmente é mais vantagem o consórcio, né? E que realmente os juros das financeiras também podem ser menor no financiamento. Hoje, em alguns poucos casos, realmente o consórcio, eu ainda digo que ele não é que seja o financiamento se torne melhor. Existem situações do banco que tem juros subsidiados pela montadora, condições de entrada acima de 50%, 60%, prazos curtos, normalmente com 20, 24, às vezes no máximo 30 meses, que aí sim, nessas condições, a operação acaba sendo vendida como sem juros, mas cobra do cliente uma parcela num valor mais alto, né? Quando que se ele desse aquela entrada de 60%, 70% num consórcio, você conseguiria enquadrar ele num prazo de 60, 70, às vezes 100 meses, com uma parcelinha pequena, confortável dentro do orçamento e ainda assim com uma taxa de administração, não necessariamente juros, bem razoável. Aí nesse momento, mesmo assim, o consórcio fica um pouco melhor do que o financiamento, mas existem casos específicos que empata ou por uma questão de imediatismo, que é muito comum no mercado, o cliente querer levar o carro de imediato, aí ele aceita pagar um pouco mais, mas na grande maioria... Mas nós conversávamos também a respeito, muitas vezes, algumas montadoras, algumas concessionárias, ao vender o carro, tem uma taxa subsidiada pela própria montadora. Isso. Então, nós temos assim, juro zero, Isso. que não é uma prática do mercado, mas aí não tem como competir com o juro zero, por Exato, exemplo. mas aí ele cobra bem caro por isso, ele cobra uma entrada alta, 60%, às vezes até mais, e num prazo curto. Aí ele tem que se preparar, o cliente tem que se preparar para uma parcela alta. Certo, mas no caso, se a pessoa já tem um certo valor em mãos para optar por um consórcio, dizer, eu tenho 50%, eu vou utilizar como lance.
A mentalidade do consumidor pode ser essa. Vou utilizar como lance porque o restante eu vou pagar sem juros. Sem juros. Mas no caso também, se vier alguma campanha de concessionária, ele vai utilizar aquela entrada alta e vai pagar juros zero. Nesse caso... Normalmente o perfil desse cliente era o cliente que queria comprar à vista. Isso. Aí ele propõe que você pague com a entrada alta e suporte uma parcela. E essa diferença que você não pagou, você pode colocar numa aplicação e aí com esse rendimento pagar a parcela. É assim. Tá, agora nós vamos no outro recorte bastante polêmico, que eu vou precisar muito da ajuda de Dr. Murilo aqui para a gente desvendar tudo isso. Conte comigo. Eu tive conhecimento de algumas empresas que neste momento, quando o consumidor ele já sabe, chegou na terceira, na quarta parcela, já corre o risco de busca e apreensão, alguns escritórios de advocacia que procuram esses clientes para dar aquele jeito de, a gente dá um jeito de esconder o seu carro. Já ouviu falar nisso, Gustavo? Já, Dani. Infelizmente, o mercado, de uma forma geral, alicia, né? O momento de maior fragilidade do nosso cliente é um momento de desespero e, às vezes, acaba indo para caminhos que não são os caminhos mais corretos, né? Volto sempre a dizer, problema todo mundo pode passar, mas vamos passar com ele com dignidade, né? Enfrentando ele de forma legal. Então, assim, muitos se aproveitam, as pessoas percebem depois que foram enganadas, eles pegam um momento frágil e ainda fragilizam mais a capacidade financeira, a recuperação e inserção desse cliente junto ao mercado, que a partir do momento que o cliente recorre a uma revisional, recorre a justamente esconder o bem, que é a garantia do negócio, isso prejudica o dinamismo do mercado como um todo. Entendeu? Eu fiz questão de trazer esse assunto à tona. Isso é um impacto muito negativo que todos que estejam aqui ouvindo, se tiver alguém, sempre tragam. A gente tem milhões de maneiras de ajudar. Então, gente, nós voltamos a esse assunto polêmico e conversávamos também aqui para a construção desse novo episódio. E na ocasião, quando essa amiga veio a mim com essa demanda, eu disse, eu nunca ouvi falar nisso e eu tenho anos e anos aí no mercado automotivo. Conversando depois com o Marcos, né, quando eu o convidei para vir aqui me ajudar nesse episódio, ele disse que não é um escritório, isso não é um caso isolado. Infelizmente, tem alguns escritórios já que fizeram disso um comércio. E aí me preocupou mais ainda. Foi aí que nós buscamos trazer esse novo episódio para esclarecer como é essa prática. Porque nós conhecíamos, e a gente vai abordar até a prática da revisional, que tinham escritórios de advocacia panfletando na rua, oferecendo o serviço, reduz a sua parcela. Então, assim, já era uma prática conhecida. Agora, essa é uma nova modalidade, né, Dr. Murilo? E o que o consumidor deve ficar atento? Porque, assim, isso não existe uma fórmula pronta. Perfeito. E nada é muito fácil. Exatamente. Como eles tentam vender, não é isso? Exatamente. O que ocorre? Aconteceu, né, de vários escritórios, não só de advocacia, mas também as financeiras que trabalham com essa negociação, intermediação com o banco, eles venderem o serviço de redução de parcela. A ação revisional, que é algo judicial, e também essa negociação interna, administrativa, que a gente estava conversando mais cedo. E dentro dessa negociação, existe a promessa, não só da redução da parcela, mas algo mágico. E tudo, como você disse, tudo que é muito fácil deve ser verificado com muita segurança, com muita cautela, até porque eu acho que a palavra é cautela. Ações revisionais, e aí é bom a gente discutir isso, não estou aqui dizendo que ela não vale a pena, claro que vale a pena. Mas não são todas. E eu ainda digo a vocês que a ação revisional, na maioria dos casos, não é interessante. Por quê? Primeiro, só vale a pena quando os juros, de fato, ele está algo muito acima do que é permitido por lei. É o anatocismo que a gente fala, juros sobre juros. E uma ação revisional, ela tem custos de entrada, custos de perito, e muitas vezes não é interessante que se entre com essa ação, porque o consumidor e o cliente, né, ele não vai conseguir suportar esses encargos, né? E depois isso pode voltar contra ele, enfim, a dívida ficar maior. E esses escritórios, quando vendem muitas vezes, os escritórios irresponsáveis, né? E essas assessorias não falam, não passam a informação do que pode ocorrer durante esse processo, que é a busca e apreensão, que é
a negativação indevida do nome do proprietário do veículo, do cliente, e isso gera um grande problema, porque muitas vezes, durante esse processo, o banco ele toma o carro do veículo, toma o veículo do cliente, e ele não tinha essa informação, então ele fica com 2 prejuízos. A ocultação do veículo, do bem, é um problema que hoje os bancos sabem lidar. Existem localizadores, a gente está falando de uma relação desigual. Hoje o banco ele está muito acima, ele tem braços pelo país todo, então ele tem localizadores. Ele não vai somente no endereço do cliente, ele vai fazer uma busca muito minuciosa através de pessoas especializadas, de sistemas especializados, até localizar aquele bem. E ainda que não localize, porque houve uma valorização muito grande dos veículos após a pandemia, e eles estão investindo nisso. Deixa eu só aqui fazer um adendo. Não estão investindo, e eu quero mostrar para vocês a maneira como eles atuam. É conhecido de vocês, mas quem está nos assistindo pode não saber exatamente como eles procedem. Então, assim, cautela, é claro. Vamos colocar aqui na tela. A gente coloca na tela como chega a comunicação. Eu trouxe da fonte, que é essa minha amiga, que realmente procurou um desses escritórios, que eu não sabia que hoje são vários atuando no mercado. Com mídia atuando em TV, em internet forte. Realmente. Esse ponto. E vendendo a facilidade sem a transparência. Aí nós até trouxemos aqui, né, na nossa conversa anterior, que eu, tipo assim, vale a pena ressaltar, vale a pena a gente, assim, mostrar todos os fatos, porque muitas pessoas ainda podem não conhecer essa prática. Exato. Como o golpe hoje de WhatsApp, que nós falávamos antes, que a pessoa diz, não estou conseguindo pagar o boleto, paga aí para mim. É um fake, né? E a ocultação do bem pode, posteriormente, o banco entrar com ação de execução. Mas olha só como é a notificação. Então, essa minha amiga, ela procurou esse escritório, eles fazem assinar um contrato lá dizendo que vai pagar um X, paga um valor para esse escritório, e ele, olha a comunicação. Olá, fulana, como vai? Sou advogado do departamento jurídico da empresa X, que nós não vamos aqui colocar o nome, mas eu agora sei que existem várias empresas, né, que atuam dessa forma. Foi iniciada uma ação em segredo de justiça e solicitamos o acesso ao processo, mas até que seja concedido pelo juiz, é necessário guardar o veículo em um local fechado, que não frequente e que não seja próximo à sua residência, diferente do endereço informado no contrato de financiamento e do endereço atual. Terá um olheiro para que saiba os locais que o senhor frequenta e, para cumprimento do mandato oficial de justiça, poderá ir a qualquer dia, finais de semana, feriados, em qualquer horário. Então, assim, ele já dá a informação, dá a orientação, que difere do que tu comentaste, Murilo. Exatamente. Porque tu disseste que a financeira tem mais informações que esse escritório está tentando vender, não é isso? Exatamente. Na verdade, quando eu falei das informações, é o banco que possui essas informações de localizar o veículo. Mas ele está dizendo que ele possui mais informações que a própria financeira. Então, assim, esse escritório está dizendo que... Não. Ele está vendendo a facilidade. Não. Ele disse que terá um olheiro, mas o olheiro, pelo que eu interpretei, é do banco. É do banco. Não é deles, não. É do banco. Então, o banco vai ter pessoas ali que estarão observando o dia a dia, os locais que ele frequenta. E eles estão aí buscando atuar de uma maneira mais eficaz que a própria financeira que tem os olheiros. Exatamente. E além dos olheiros, existem um sistema, existem pesquisas. Hoje as redes sociais, a depender de como nós utilizamos, todo mundo sabe sobre sua vida. Então, não é algo tão difícil, né, de descobrir. Então, realmente tem que ter muito cuidado, muita cautela com essa questão da ocultação do bem. Não é uma prática que deve ocorrer e pode, posteriormente, outro bem seu ser executado, como um imóvel, né, ou como penhora de contas. Enfim, o banco tem outros mecanismos de garantia. Marcos, tu comentaste comigo também que hoje, então, já tem advogados especializados em tentar atuar contra esses escritórios que estão vendendo uma prática... Foi, porque na verdade mais cedo a gente estava conversando aqui com o doutor Murilo, essa promessa, né, no momento da venda, ela no decorrer do contrato, o cliente acaba entendendo, quando ele recebe uma notificação dessa, que não foi exatamente o que ele entendeu, na verdade ele foi induzido a entender pelo vendedor, pelo atendente.
no momento da contratação, de que os benefícios que ele teria, que naquele primeiro momento essa proposta é uma solução mágica para um cliente que está com dificuldades. Então, e é assim que é vendido na televisão, nos programas hoje. As propagandas são bem sensacionalistas, dizendo que até provocando uma pessoa que esteja adimplente a que enverede com esse tipo de ação administrativa para se beneficiar de algum desconto fora do comum, que a gente sabe que o banco ele não vai perder isso de maneira tão fácil. E ele tem mecanismos para se resguardar sobre isso. Só que aí o cliente, depois de contratado, é aquela hora que ele descobre que ele foi enganado em algumas promessas, que ele vai passar alguns tipos de constrangimento, como restrição em nome, ter que esconder o carro. O Dr. Murilo fez uma colocação muito feliz, que agora a gente vindo, né, retornando agora de um feriado, você que postou que estava lá na cidade X em viagem, provavelmente com esse tal carro que você deveria esconder, e uma vez que o localizador perceba que você está em tal lugar, ele vai lá e você num constrangimento na sua praia, com sua família, e um guincho e um oficial de justiça que pode cumprir conforme ele mesmo. Ali quem colocou aquela mensagem foi o cara que te vendeu a facilidade. Ele fez, você vai estar na praia com sua família, chega um oficial de justiça com um guincho e leva, e tem esse poder. E a depender com força policial, né? Então é um constrangimento terrível. Isso, e cabe o constrangimento por conta do banco, porque lá atrás você assinou um contrato dando essa opção para o banco, caso você também não tenha cumprido a sua parte, que seria a adimplência, o pagamento em dias. E caso eventualmente, porque o mercado tem suas altas e baixas, você eventualmente tenha uma dificuldade, que é possível acontecer, existem outros mecanismos, como buscar vender o carro e outras coisas que o Dani depois vai até propor como soluções, ao invés de se enveredar num contrato desse mágico que realmente não Inclusive funciona. foi algo que surgiu para mim essa semana, Dani, um grande amigo meu, ele me procurou, pois ele confiou numa empresa dessa que vende essa solução mágica de redução de parcelas. Ele entrou com esse escritório, algo extrajudicial, negociação interna. Então você já vê que é algo um pouco obscuro. Você não tem as informações do que está sendo discutido, o que vai ocorrer lá na frente. E pagou o valor para fazer o cálculo, que é algo que realmente não é barato, sem ter a certeza, pagou esse valor, deu uma entrada, um outro valor de entrada para o escritório, e quando chegou no final do processo, ele teve a informação que o nome dele poderia ser negativado. Isso tinha sido ocultado no início de toda a conversa. Quando eu olhei o contrato, não só na conversa, mas como eu olhei no contrato, não existe essa informação. Então... Só que ele já pagou, né? Ele já pagou. Não, e a própria revisional, eu comentei contigo há tempos atrás que nós buscamos o TJ junto com as financeiras atrás de uma solução, e uma das coisas que nós chamávamos a atenção do consumidor, e lá no Auto Shopping nós atuamos também nessa parte de informação ao cliente, que assim, a pessoa tirava como uma vantagem entrar com o revisional, mas ela não sabia que depois, mais lá para frente, ia ser muito difícil para ela voltar a financiar, né, com uma das financeiras a qual ela tinha ingressado juridicamente contra, né? E hoje, quando se assina um contrato, ele já tem todas as cláusulas lá, muitas discutíveis, como a gente vai abordar, mas outras não. Agora, gente, eu quero voltar para falar para vocês o seguinte: como nós trouxemos novamente esse assunto, consórcio, financiamento e todas as suas polêmicas, é para mostrar mais uma vez que nós somos um canal imparcial, as opiniões divergem e nós queremos trazer os dois lados das opiniões. Então, aqui, neste canal que nós abrimos, BN Autos Cash, é para te colocar a par de tudo que ocorre no mundo automotivo e também todos os assuntos correlacionados. Nós estamos aqui falando sobre esses escritórios que vendem essa fórmula mágica, mas como a nossa audiência vem crescendo bastante, talvez um desses escritórios estejam nos assistindo e queiram dizer, não é bem assim como vocês estão falando. Então, se por um acaso um desses escritórios quiserem vir aqui, ter a palavra conosco e mostrar qual é o tipo de trabalho e como eles atuam, também as portas estão abertas, é só nos contatar para trazer essas informações, porque o que nós queremos passar aqui é utilidade pública para o consumidor e jamais denegrir a imagem de ninguém. Agora nós vamos para um momento aqui que eu gosto bastante, que é fato ou fake. E aí vou querer bastante a ajuda de vocês para a gente desmistificar aqui
outros detalhes que talvez nós tenhamos nos passado. A gente vai desmistificar crenças comuns e informar sobre os direitos dos consumidores em relação ao consórcio, financiamento e se embasar aí no Código de Defesa do Consumidor. Então, eu tenho uma afirmação, vou fazer uma afirmação para Marcos aqui, tu vai me dizer se é fato ou fake e explicar, dar a tua argumentação sobre. Se o grupo de consórcio acabar antes da contemplação de todos, a administradora é obrigada a devolver o dinheiro pago com correção monetária? Fato. Na verdade, a regulamentação do Banco Central, ela passou a ser mais atuante a partir de 2008 para cá. Inclusive, houve uma adequação agora em 2022. E isso sempre privilegiando o cliente, que é a parte mais fraca da operação. Então, já desse bom tempo para cá, os valores pagos, independente de, em algum momento, o cliente ter ficado inadimplente, ter cancelado o contrato, esses valores eles ficam em atualização. Sim. Inclusive, o mecanismo de devolução desse cliente, que até antes de 2008, você tinha contratado um consórcio em 100 meses, você só receberia no final dos 6 meses, ainda apurado algum prazo administrativo. Hoje, você pode ter antecipação desse recebimento através de um sorteio, e isso prevalece para o cliente. Lógico que existem também alguns descontos por conta de uma quebra de contrato. Você tinha um contrato de X tempo, você por algum motivo optou em não dar sequência, então existe uma cláusula de quebra de contrato que cobra uma penalização sobre isso, mas os valores que ficaram lá retidos, eles terão que ser devolvidos. Maravilha, devolvidos e com correção monetária. Com correção, atualização. Nada como falar com um especialista. Um complemento, né? De fato, realmente, a devolução quando ocorre a finalização do grupo, mas também há casos que é importante a gente mencionar, aí de forma judicial, tá? Em que essas pessoas não precisam aguardar o encerramento do grupo. Que é possível, sim, reaver esse valor que já foi pago com os devidos descontos, taxa administrativa, multa contratual, muito antes do prazo de encerramento, através da determinação judicial. Já temos aqui na Bahia diversos julgados nesse sentido. Sim. Claro que isso vai ser analisado cada caso concreto. Ótimo. Agora, doutor Murilo, eu tenho aqui uma afirmação, me chega muito essa dúvida, vai ser um prato cheio para ti. Se a administradora falir, o consumidor perde o dinheiro investido no consórcio, isso é fato ou fake? É fake. Isso é fake porque existem outros mecanismos de proteção, como, por exemplo, que é o principal, a seguradora do grupo ali, do consórcio. Então, é algo que... Claro que existe a morosidade da justiça, existe uma burocracia, muitas vezes, que dificulta esse acesso. Não é algo que é tão simples, mas há essa proteção. Há a possibilidade, sim, do consumidor ter esse acesso ao seguro e poder ser essa preocupação, reparado. então, o consumidor não precisa ter. Outra coisa que também que irá tranquilizar o consumidor que resolveu aderir ao produto consórcio, normalmente as administradoras, para ter acesso a poder vender os grupos, elas também têm que apresentar um lastro financeiro. Então, além do seguro, elas em algum momento tiveram que fazer um depósito compulsório, apresentar bens em garantia de que aquele valor, numa fatalidade dessa que já dos meus 29 anos de consórcio, já tem um bom tempo para cá que eu não ouço nenhuma administradora quebrar. Isso é lastreado e garante a devolução, talvez não tão rápido quanto o cliente esperasse, mas a garantia da devolução daquele valor. Maravilha, ficamos mais tranquilos na aquisição do consórcio. Agora, uma outra afirmação, doutor Murilo. A administradora tem o direito de usar o dinheiro do grupo para fazer aplicações financeiras e ficar com todo o lucro? É fake. Tá? Existe a questão do grupo gerir, da administradora gerir aquele recurso que ali pertence àquele grupo, porém, obter vantagens, reinvestir aquele valor, já há um desvio ali da finalidade do grupo. Perfeito. Então, não é o que deve ser feito. Maravilha. Exatamente. E agora, Marcos, a administradora sempre prioriza os lances mais altos, mesmo que isso prejudique a chance de contemplação por sorteio dos demais participantes. Não, é fake, porque na verdade a regulamentação do Banco Central, ela prioriza o sorteio, inclusive ela é obrigada a honrar o carro do sorteio, mesmo que inclusive no caixa não tenha o valor depositado,
ela tem que honrar pelo menos o do sorteio e após isso faz uma apuração do caixa e vai contemplando à medida que tanto a oferta, né, que o cliente, quando ele faz a oferta do lance de maneira virtual, ele irá propor uma disponibilização de um percentual, mais alguma coisa que o fundo do consórcio complemente. E aí, à medida que esse fundo for utilizado, agora o critério de lance livre, como o nome fala, é um leilão. Então, certo. Realmente, depois de excluído a pessoa do sorteio, o critério vai ser quem dá mais. Certo. Entendeu? Existem hoje administradoras que criaram mecanismos para tornar isso um pouco mais justo, aonde ela, ao invés de ser o dinheiro do sorteio e depois quem dá mais, ela criou uma terceira via e até uma quarta via. O sorteio, o lance livre, quem dá mais, só que depois ela coloca um lance fixo, que aí quem ofertar um lance de 25%, em algumas administradoras também em 50%, você opta em sair daquela fila do lance livre e você concorre só entre aqueles que ofertaram um lance fixo. Aí você tem uma possibilidade, né? Sempre possibilidade, não certeza, de você ter uma chance muito maior estatisticamente de ser contemplado. E isso se repete. Então, saiu do sorteio, lance fixo, lance livre, lance fixo e lance fixo de 50%. Depois, esse ciclo ele vai se repetindo enquanto houver dinheiro no caixa. E o lance mais alto é mais caixa, né, justo. para administradora. Claro. Então, Exatamente. não Exato. pode até Inclusive, interferir. para a administradora vai ser muito bom. Se você dá um Isso. lance de 80%, que hoje é muito comum no mercado, você só precisou tirar 20% do dinheiro do caixa. Sobrou mais dinheiro para chamar o segundo e o terceiro participante. Isso, exatamente. Um excelente assunto para discussão. Mas, assim, como tu falou, isso tudo está rezando em um contrato, em um padrão de conduta. 100%. E agora vai minha próxima afirmação aqui para o doutor Murilo. O contrato de consórcio é tão complexo que o consumidor comum não consegue entender todos os seus termos e condições. É isso mesmo, doutor Murilo? Fato, muito fato isso. Infelizmente, o contrato, as palavras utilizadas hoje em um contrato são muito formais. Então, o cidadão médio ali que não tem o mínimo conhecimento jurídico, me arrisco a dizer até pessoas que têm conhecimento jurídico, Ainda em alguns assim. contratos, encontram dificuldades de entender o que está sendo tratado ali. E um dos princípios norteadores aí das relações jurídicas, com relações contratuais, é a boa-fé processual. Então, tudo que está sendo tratado deve ser passado com a informação clara para o consumidor, porque senão aí nós temos o quê? A falha no dever de informação. E aí é o que acontece posteriormente quando os consumidores são surpreendidos com cláusulas muitas vezes leoninas, desleais, que colocam o consumidor em uma desvantagem excessiva e podem ensejar na nulidade do contrato. Para fazer essa interpretação desses contratos, nada como procurar um bom advogado também. É o ideal, doutor ser bem Murilo? assessorado. Mas eu ainda falo assim, eu complemento no meu dia a dia de atendimento, tanto clientes meus quanto da minha equipe que também faz atendimento. Não existe hoje administradoras ruins ou contratos tão penalizantes para o cliente. Agora, o que você pode, infelizmente, encontrar são profissionais mal intencionados, às vezes mal treinados, Sim. e que também criam expectativas em clientes de coisas que realmente são pouco prováveis de ser honradas. Aí essa interpretação ou essa má intenção em algum dos casos acaba gerando mal-estar e a insatisfação do cliente por conta da compra. Mas isso acontece não só em consórcio, como em outras atividades também. Maravilha, vocês estão vendo, gente? Quanta informação relevante, não dava para fazer em um episódio só. Então hoje nós conseguimos ver todos os bastidores, né? Tudo que está por trás aí de consórcio, de financiamento. E isso é possível, estarmos aqui trazendo toda essa utilidade pública, toda essa informação, é possível por conta dos nossos patrocinadores, como a nossa audiência vem crescendo, os nossos assuntos polêmicos têm nos dado bastante relevância e têm trazido essa informação que o consumidor precisa, né? Então, muito obrigada aos nossos patrocinadores, eu já vou chamá-los aqui. Para começar, vai rodar o videozinho Auto Shopping Itapuã. Igor. Agora eu vou te mostrar o que a gente aprontou por aqui.
o mega aniversário do Auto Shopping Itapuã, mas aproveite, venha, é só até domingo. 18 anos, Auto Shopping Itapuã! Na realidade, gente, hoje é quinta-feira, dia de TBT, então eu trouxe para vocês aí relembrar essa ação maravilhosa que nós fizemos lá no Auto Shopping Itapuã, ação comemorativa. Muito legal. Dos 18 anos do Auto Shopping. Nós precisávamos fazer alguma coisa bastante irreverente. Aí, com o apoio da Rádio Mix, nós trouxemos essa ação inédita do balão. Foi incrível, nós paramos a paralela neste dia, então todo mundo viu que existia lá, estava acontecendo uma festa, foi maravilhoso. E a pergunta de bastidor, parou o coração na hora que subiu? Não. Eu estava preparada, eu gosto dessas emoções fortes assim, mas foi justamente, né, uma ação inédita. Bacana. Isso foi muito maravilhoso, marcou o mercado. Então, Auto Shopping Itapuã há 18 anos tentando inovar, e para inovar... E conseguindo, né? Conseguimos, que bom, que bom. Agora, Igor Kwanza, despachante, nosso patrocinador aí também, que está com a gente já, acho que desde o início. Ele traz excelência aí em despachante há 30 anos no mercado, trabalhando com o máximo de transparência e seriedade. Ele cuida de emplacamento, transferência, vistoria, segunda via do DUT. Assim, vá com quem sabe das coisas. Hoje a gente trouxe especialistas, então, na hora de procurar cuidar da documentação do carro, vai com quem entende lá, Kwanza Despachante. Fortes Blindagem. Aí, agora eles eram somente manutenção e agora também tem uma blindadora aqui pertinho de nós, em Lauro de Freitas. Sinônimo de inovação no mercado de blindagem automotiva na Bahia. Tem uma equipe altamente qualificada, vinda de São Paulo, possui mais de 20 anos de experiência para oferecer excelência no serviço, compromisso com a sua segurança. A blindadora está localizada em Vida Nova, eles possuem uma assistência técnica também, e tudo com garantia de ponto, padrão de qualidade diferenciado. Eu comento, não precisa mais só buscar em São Paulo, em outros estados, uma blindadora que traga confiança, que traga seriedade, porque o patrimônio maior que nós estamos falando, que é a vida. Então, assim, para confiar, um lugar para confiar e fazer a sua blindagem, Fortes Blindagem. Box Car Shopping, o nosso parceiro, centro automotivo do seu tempo. Lá o nosso amigo Cláudio e toda a sua equipe cuidam de tudo no seu carro. Freio, suspensão, troca de óleo e muito mais. E o melhor, gente, eles funcionam de domingo a domingo, ali no Salvador Shopping. Então vai conhecer lá Cláudio, tomar um café com ele e conhecer os serviços que ele oferece. Bom, gente, agora voltamos com a dinâmica que eu acho bem bacana. Agora o Luiz, nosso produtor, inventou uma nova dinâmica aqui do detetive. Então eu vou colocar uma afirmação e os nossos detetives aqui vão tentar identificar, né, se é um crime ou não. Para começar, vamos falar a respeito da taxa de lucro antecipada disfarçada. Então, eu vou relatar aqui a cláusula, vou ler para vocês a cláusula, e o nosso detetive vai dizer se existe algum crime aí ou não. Em caso de contemplação por sorteio nos primeiros 12 meses do grupo, o consorciado deverá pagar, adicionalmente à taxa de administração, uma taxa de adesão especial, correspondente a 5% do valor do crédito, destinada a cobrir custos administrativos iniciais e garantir a sustentabilidade do grupo. E aí, Murilo? É um crime que o crime, na verdade, é uma ilegalidade do contrato, onde aí há uma cobrança excessiva de juros, né? E aí coloca o consumidor em uma desvantagem manifestamente excessiva. E aí viola aí o direito à informação, e realmente é algo que pode ser judicialmente anulado, pode ensejar em uma anulação do contrato. Na verdade, essa cláusula, ela hoje, pouco provável ela está atuante, ativa na maioria dos contratos, porque a própria regulamentação do Banco Central, ela proíbe esse tipo de antecipação de taxa. Foi, inclusive, o que eu comentei um pouco mais cedo, dessa atualização, não que ela não houvesse acontecido durante um tempo, isso ficou muito em aberto e dava essa possibilidade de algumas administradoras, mas já de 2, 3 anos para cá, isso foi totalmente banido e administradoras sérias, regulamentadas pelo Banco Central, já não atuam com nenhum tipo de cláusula próxima disso. Mais uma excelente argumentação. Vou te colocar como detetive agora. Vai ser o detetive sobre esse tema. A cláusula da taxa de transferência extorsiva.
Para a transferência da cota a terceiros, será cobrada uma taxa de conveniência administrativa, correspondente a 10% do valor total do crédito. Na verdade, essa taxa de transferência, ela tem a regulamentação permite a opção pela administradora. Daí a ser questionável, meu amigo aqui, advogado, ele pode realmente entender que possa fazer sentido. Mas hoje a cobrança da taxa de transferência, ela tem alguns formatos. Tem algumas empresas que cobram valor fixo, outras um percentual sobre o crédito, mas limitado a 1%. E outras que cobram um percentual ainda um pouco, que na verdade o percentual é o mesmo, mas acaba sendo um valor menor, porque é um percentual sobre o que o cara deve. Então, saldo devedor ou 1% sobre a carta ou uma taxa fixa, mas nunca nada muito maior do que 1%. Então, valor excessivo, uma cobrança excessiva, temos um crime aí, doutor Murilo. Murilo. Abusividade, né? Aí realmente é algo que pode trazer prejuízo para o consumidor. Certo. Agora, mais um para o detetive Murilo aqui. Vamos lá. Seguro obrigatório com escolha limitada. É obrigatória a contratação de seguro através da seguradora indicada pela administradora, cujas condições gerais e preços são definidos exclusivamente por ela. Temos um crime? O detetive disse que é crime. Por quê? Claramente é uma venda casada, algo que é vedado completamente aí pelo Código de Defesa do Consumidor. Não se pode embutir produtos extras, né, condicionar a adesão ao seguro a assinatura do contrato. O consumidor ele precisa ter essa liberdade de escolher de fato qual seguro vai atender melhor ali as suas necessidades. Em algumas das administradoras, que existem infelizmente ainda algumas que impõem essa contratação no momento da venda inicial, mas isso é facilmente derrubado de maneira administrativa. Hoje, o próprio cliente ligando na central da administradora, ele consegue remover esse seguro, teoricamente obrigatório, e ainda assim, se a empresa persistir na exigência dessa cobrança, nada que ele não abra um chamado no Banco Central, que aí ele vai atuar e vai remover essa cobrança abusiva. Me permitam um adendo. É muito arriscado esse tipo de prática, porque ele pode conseguir, de fato, facilmente o cancelamento do seguro, mas também a indenização, porque aí é realmente uma abusividade. Isso. E já foi cometida. Por mais que ele consiga reverter isso, houve uma falha na prestação de serviço. Exatamente. E ele pode, judicialmente, além do cancelamento do contrato como um todo, porque há um problema ali, ele também consegue uma indenização. Maravilha. Gente, eu acredito que nós conseguimos aqui entregar todo esse bastidor, todos os cuidados que o consumidor deve ter ao pensar em adquirir um veículo, seja da forma de consórcio ou financiamento. Geralmente nós trazemos aqui novidades do mundo automotivo, trazemos notícias sobre o mundo automotivo na Bahia, mas o foco dos nossos últimos 2 programas foi trazer justamente essa preocupação, que é uma preocupação comum de todos. Claro, a gente desperta o interesse de onde vamos adquirir o veículo. Nós temos aqui o BN Autos, né, que é o Classificados, que te traz aí as melhores ofertas do mercado, mas além de escolher ou depois de escolher o veículo dos sonhos, tem que tomar esses cuidados todos que nós trouxemos aqui, para realmente, assim, é um investimento tão grande, tanto esforço. Né, para realizar um sonho e aí perder dinheiro em uma dessas situações, tantas que nós citamos por aqui. Então eu agradeço imensamente os esclarecimentos. Cumprimos, alcançamos o objetivo. Eu queria, Marcos, agora te dar a oportunidade aí de divulgar, né, onde te encontra, se o pessoal quiser mais informações, explicar para a gente como é a central de crédito também. Então, por favor, dê aí o teu boa noite para o pessoal novamente, na hora de se despedir, mas deixe os teus contatos. Exato, Dani. Na verdade, atuamos há 29 anos já com o produto consórcio. A central dos créditos, nós temos 16 administradoras que somos representantes, inclusive masters de algumas delas, masters entenda que nós somos as pessoas que credenciamos outros vendedores no estado. Atuamos com administradoras de ponta, como Embracon, de banco são 5, de montadora também são 7. Então, realmente, nós temos uma atuação forte, não só com produto alto, mas também com o produto imóvel, inclusive com a vertente através de investimento também. De um bom tempo para cá,
cá, o produto consórcio ele tem sido visto no mercado como uma possibilidade de diversificação da sua carteira de investimentos, e eu me disponho, através do meu @, pode ser no meu pessoal, eu sou Marcos Cunha, e tenho também da empresa Central _dos _créditos. Ficamos no escritório aqui no Wall Street, na Paralela, disponível para os nossos espectadores aqui. Ir lá tomar um café, esclarecer dúvidas. E lá nos meus arrobas fica o meu contato pessoal, fico à disposição para qualquer outro esclarecimento. Muito obrigada. Eu tenho certeza que essa parceria aqui entre nós está começando, porque é muito conteúdo, nós precisamos explorar ainda muitas outras coisas da Central de Crédito. Fico à disposição. Obrigada, Marcos. Murilo, em outra oportunidade, já tinha estado conosco aqui, né? Murilo, que é especialista em direito do consumidor, e hoje deu uma aula, mais uma vez deu uma aula. Eu quero te oportunizar também de se apresentar aí nas redes sociais, que hoje, além de advogado, né, faz um trabalho muito bacana, muito divertido, e sempre trazendo essa utilidade pública. Então, por favor, dê o teu recado também, Murilo. Muito obrigado, Dani. Gente, quem quiser me acompanhar nas redes sociais aí, não só o advogado, mas também o influenciador digital, a gente produz muito conteúdo bacana, alegre, que vai tornar seu dia um pouco mais leve e, ao mesmo tempo, levar informação útil para a sua vida. Então, segue lá, murilobastos.adv. Vamos bater esse papo por lá também. Dani, muito obrigado novamente pelo convite. Espero vir pela terceira vez aqui. Tenho certeza que esse encontro vai acontecer, porque os assuntos sempre, como eu disse, nós queremos trazer utilidade pública. E nada melhor do que um advogado aqui que preze pelo direito do consumidor para nos auxiliar. Obrigada mesmo. Então, gente, hora de chegar aqui ao finalzinho do nosso episódio, que realmente esclareceu tudo que precisava. Voltem, eu sempre digo para vocês, o episódio fica no canal do Bahia Notícias, também na minha página do Instagram, que é Dani_Pérez, tem lá um link que linka todos os episódios exclusivos do BN Autoscast. Então, assim, nós já estamos no 33º episódio, tem muito conteúdo bacana lá, este conteúdo e outros. Então, nos visite. E esses episódios, né, foram possíveis com o apoio dos nossos patrocinadores, a quem eu agradeço imensamente. Deixa eu trazer para vocês também a Incomaf, está com a gente há um tempo aqui nessa parceria. Eles atuam no segmento de atacado e varejo, de marcenaria e construção, desde construtora, profissionais de arquitetura, engenharia, empreiteira e o consumidor final, né? Tem quase 30 anos de história, possuem unidade na Barros Reis, Lauro de Freitas e Camaçari, Jauá, logo depois do pedágio, @Incomaf Madeireira. Nosso parceiro Automarcas é lojista lá do Auto Shopping Itapuã. Ele faz história junto com o Auto Shopping, já tem 18 anos lá conosco, né? Desde o iniciozinho. É comandado pelo nosso conhecido Fernandinho. Ele tem muita credibilidade e experiência no mercado. A Automarcas deu mais um passo importante e ela expandiu, no caso, era uma loja que já tinha um conceito, ela foi para o Auto Shopping e lá, 18 anos, né? Trabalha sério, foco no cliente e colhendo resultados, né? Então, para quem quer conhecer um pouquinho mais Automarcas e a história deles, @Automarcas Seminovos. Temos também com a gente a Tracker Carsat. Ele traz as melhores soluções em rastreamento veicular. São mais de 10 anos no mercado. Oferecem soluções completas, proteção e garantia do veículo. Eles possuem bloqueio remoto e monitoramento 24 horas. Protegem o patrimônio, né, e resguardam a vida. Ficam lá no Auto Shopping também. A Tracker_Carsat. Vocês encontram lá no Auto Shopping Itapuã. Varejão. Mais de 16 lojas espalhadas pela Bahia. Isso mesmo, gente, 16 lojas. Varejão Autopeças tem 39 anos no mercado baiano e com reposição automotiva. Atua com vendas e instalação de som e acessórios para automóveis. Vende itens de revisão para motos, carros, linha diesel e tipo passeio. O @ do Varejão é @o Varejão.
Universo AGV, novo parceiro lá no Auto Shopping Itapuã. Eles são referência em proteção veicular com atendimento nacional. Eles têm planos acessíveis para todos os tipos de veículo, atendimento eficaz e a garantia de ser uma proteção veicular completa. Universo AGV. O arroba deles é @Universo AGV. E também do mesmo grupo, a Ituran, uma empresa líder na recuperação e telemetria veicular. Eles têm 20 anos de experiência, 115 mil veículos recuperados. Caramba. Possuem realmente um grande diferencial, né? E estão com a gente também lá no Auto Shopping Itapuã. Viu quanta gente boa conosco? Então, assim, quem quiser participar, estar conosco aqui como apoiador ou trazendo conteúdo, nos procure nas nossas redes sociais. No canal do YouTube pode fazer seus comentários. No Instagram também, do BN Autos, vocês nos encontram. E nós colocamos lá sempre alguns recortes dos nossos episódios. E aí vocês podem interagir conosco. E aí, ó, passando a marca de Murilo. Ele já deu o arroba dele, mas aí tá a marca. Colocar a nossa logomarca bonita aqui, Central dos Créditos também, que já vai ser nosso parceiro, tenho certeza. É isso, gente, tanta gente boa conosco, por isso nós temos aqui, né, esses episódios com tanto conteúdo, porque nós temos esses apoiadores por trás. Muito obrigada pela audiência, obrigada por estar aqui conosco e até breve.